Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o versículo 7 e depois vamos orar, ok? Diz assim a palavra do Senhor: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Vou ler novamente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, a palavra que é viva, poderosa, eficaz, ó Deus, e pode penetrar na nossa alma, no íntimo de cada um de nós, a ponto de discernir o que está lá no profundo do nosso coração. Pedimos agora a tua bênção, a tua direção, a tua unção, para que nós possamos falar e ouvir conforme o teu Espírito. Sejamos, ó Deus, pela tua palavra encorajados, fortalecidos, desafiados e também consolados em todas as necessidades. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma frase atribuída a um escritor holandês chamado Simon Westdijk diz o seguinte: a incredulidade é impaciente, a fé ignora a pressa. Vou repetir a frase. A incredulidade é impaciente. A fé ignora a pressa. Eu não consegui descobrir se esse escritor era cristão ou não. Fiz uma pequena investigação, mas não consegui nenhuma resposta sobre isso. Mas o fato é que essa frase está carregada de elementos bíblicos sobre a fé. E ela bem poderia ter sido o epitáfio da maioria daqueles israelitas que caíram no deserto e morreram depois que saíram do Egito, antes de entrar em Canaã. Bom, eu acredito que todos saibam o que é um epitáfio, né? Você deve lembrar daquelas frases que ficam nas tumbas dos cemitérios em homenagem aos mortos. Então, isso é um epitáfio, são aquelas frases que são escritas em homenagem àqueles que se foram. E essa frase desse escritor poderia bem ser o epitáfio dessa geração que caiu no deserto. A incredulidade é impaciente, a fé ignora a pressa. A questão é que a incredulidade que revelava a pressa daquele povo no deserto acabou se tornando um obstáculo para eles, porque muitas vezes eles acabaram se rebelando contra Deus e com isso sofreram juízo fatal, perecendo ali antes de entrarem na terra. E analisando a frase desse autor à luz da Bíblia, nós podemos deduzir o seguinte: a incredulidade é ligada à impaciência porque a pessoa que é impaciente, ela tem seu foco apenas na resposta imediata dos seus clamores. Ela não consegue pensar a longo prazo, ela não consegue enxergar além da situação, daquele momento que ela está vivendo, ela só procura solução para aquele problema daquele momento, então seus olhos estão sempre nas circunstâncias. E quando as circunstâncias demoram a demonstrar sinais de resposta, de solução, então a pessoa impaciente descrê, desacredita, desanima, desespera. E esse é o problema com a impaciência. E é isso que liga a impaciência à incredulidade. Quando nós somos impacientes, rapidamente nós deixamos de crer no poder de Deus e nos propósitos de Deus para nós. Já a fé, que é ligada à paciência, ela fala da espera confiante,
de uma pessoa que não tem os olhos virados para as circunstâncias, né, presos nas circunstâncias, mas na palavra de Deus. Então, mesmo que as circunstâncias não digam nada, ou que elas digam algo contrário daquilo que se espera, que a fé espera, ainda assim os olhos da fé estão sempre firmes em Deus. Por quê? Porque Deus é a única referência segura que nós temos para tudo na vida. Porque Deus é a única pessoa imutável que existe no universo. Aliás, Deus é o único ser imutável, a única coisa imutável que existe no universo é Deus. Quanto ao mais, tudo muda, tudo muda. Tudo pode ser mudado de um momento para o outro. As certezas que a ciência tem hoje, né, são as incertezas de amanhã. Né? Quantos aqui estudaram na década de 70, 80, quantos estudaram nessa época? Quantos estavam estudando? Tem pouca gente aí, acho que tinha mais gente estudando nessa época e não está levantando a mão para não entregar, né? Mas, então, nessa época, eles diziam para nós que o átomo era indivisível, era a menor partícula, que não se podia dividir o átomo. E hoje qualquer criança que está na escola sabe, né, que nós temos os aceleradores de partículas e o átomo já pode ser dividido em milhares de nanopartículas que nós não sabemos nem nomear. Então, as certezas que a ciência tem hoje são as incertezas de amanhã. Então, Deus é a única coisa imutável que existe no universo. Portanto, Ele é o único ser que é totalmente digno de confiança, porque Ele é sempre o mesmo Deus, ontem, hoje e o será eternamente. Então, por isso a fé, ela olha para Deus, ela crê, ela espera em Deus pelo simples fato de Deus ser quem é. Não é porque Deus mostrou algum sinal para nós de que a nossa bênção vai chegar amanhã. Não. É porque Deus é Deus. E é por isso que nós cremos e esperamos nele, pelo fato de ele ser quem é. E aqui em Deuteronômio, Moisés, ele reconta a história dessa relação difícil entre Deus e os israelitas durante a peregrinação do deserto, especialmente entre os capítulos 1 a 3, né, Moisés vai relembrar algumas coisas, alguns episódios que revivem o drama mostrado no livro de Números, quando a dureza de coração do povo levou Deus a determinar que toda aquela geração morresse e não pisasse na terra da promessa. Inclusive o próprio Moisés, que pela incredulidade do povo acabou sendo levado também a pecar contra Deus e foi punido por isso. Agora, diante de uma nova geração, ali no limiar da entrada da terra de Canaã, Moisés traz advertências a esses jovens israelitas para que eles não repitam os erros de seus pais e tenham um desfecho melhor na sua própria história. E a essência da pregação exortativa de Moisés pode ser resumida nessa última parte da frase que nós citamos aqui, né? A fé ignora a pressa. Porque o foco da fé não é a pressa, mas a obediência confiante na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, no próprio discurso de Moisés, nós temos uma frase composta que pode resumir a sua ênfase aqui, e ela se repete num espaço de tempo muito curto, várias vezes. Nós vemos aí no capítulo 4, versículo 9, Moisés diz: tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto e elas não se afastem do seu coração, não afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Então, no versículo 15, nós também vamos ler outra advertência de Moisés, no mesmo sentido: tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia que o Senhor Deus de vocês lhes falou no Horebe, no meio do fogo. Ou seja, é uma palavra de exortação. Tenham cuidado, tenham cuidado, tenham cuidado. Ou seja, é uma chamada, né, a atenção do povo para que o povo não se desvie.
do propósito de Deus. Então, Deus havia tirado Israel do Egito com o braço estendido e mão poderosa, e ele o fez por meio de sinais espetaculares. Nós sabemos a história das 10 pragas, não é? As rãs, a água que se tornou em sangue, a praga de gafanhotos, enfim, todas aquelas 10 pragas que arruinaram a terra do Egito, e a praga final que foi a morte dos primogênitos. Então, tudo aquilo ali, no primeiro momento, trouxe grande confiança ao povo, mas foi justamente essa abundância de sinais e maravilhas que Deus operou que acabou deixando os israelitas mal acostumados. Os seus corações foram tomados da ideia de que eles seriam conduzidos à terra da promessa, sem esforço, sem sofrimento, sem contratempo, qualquer dificuldade, o Senhor estaria sempre ali para operar maravilhas e fazer tudo o que seria necessário. Então, eles o viam como um Deus bonachão, cheio de bondade ingênua, que não exigiria deles nada, nenhum cuidado, nenhum trabalho, nenhum esforço, porque Deus estaria sempre à mão para resolver tudo. E eu pergunto para os irmãos, não é esse Deus que anda sendo oferecido por aí, irmãos, em muitos lugares? Esse Deus que resolve tudo, não é? Esse Deus que não nos deixa passar por lutas, que não nos deixa passar por tribulações, por problemas, esse Deus que está sempre pronto a nos dar tudo o que a gente quer, na hora que a gente quer, não é esse Deus que vem sendo anunciado por aí? Mas esse Deus não está nas Escrituras. Ele não é o Deus da Bíblia. Então, justamente por crer nesse Deus falso, que não era o Deus que se revelava para eles, o povo desenvolveu a sua fé com base numa equação muito errada. Ou seja, para eles, presença de Deus é igual a provisão constante e ausência de dificuldades. Qual é o problema aqui? O problema é que a provisão de recursos não revela toda a verdade acerca do caráter desse Deus. Sim, é verdade, ele é um Deus de abundância, sim. Ele tem grande prazer em abençoar os seus filhos, sim, ele tem. Mas ele também é um Deus que promove desafios, que traz lutas, que traz até momentos em que os sofrimentos vêm para a nossa vida, no nosso caminho, com o fim de nos aperfeiçoar o caráter, porque ele não quer fazer de nós filhos mimados, ele quer fazer de nós filhos obedientes e conscientes da sua vontade, para que aí sim nós possamos viver uma vida realmente abençoada. Então, irmãos, logo que a marcha pelo deserto começou, surgiram as dificuldades. Deus não tinha planos de resolver todos os problemas, embora ele pudesse fazer isso. Por quê? E o capítulo 8 vai nos explicar. Havia um propósito no deserto, naquelas dificuldades. Deus provaria o seu povo, a fim de que eles soubessem que a fé não sobrevive de pão, mas da confiança na palavra de Deus. Capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso o homem viverá. Quem foi que citou essa palavra depois de Moisés aqui no texto de Deuteronômio? Quem foi que citou essa palavra? Jesus. Quando? Quando ele estava sendo tentado por quem? Por Satanás. Então, olha só, vamos fazer um link aqui. Veja em que contexto Jesus vai usar essa palavra. No contexto de tentação. Tentação em que sentido? O diabo estava ali provando Jesus, dizendo: se você é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, faça aquilo. Transforme as pedras em pães. Atira-te daqui abaixo. Qual era a aprovação? A aprovação para Jesus seria ele cair na conversa do diabo e se exibir para mostrar que ele é filho de Deus. Percebe a relação que existe com o que nós temos vivido hoje, irmãos? A igreja evangélica hoje é uma igreja que vive a partir desse pensamento, dessa ideia. Se você é filho de Deus, não vai te acontecer nada. Você pode se atirar daqui abaixo, que você não vai morrer,
Você dá ordens àquela pedra e ela vai se transformar em pães. Mas olha o que Jesus está fazendo lá. Ele está resistindo. E nós também precisamos resistir, irmãos, à tentação de achar que uma vida com Deus é uma vida isenta de problemas, de lutas, de dificuldades, porque isso não é verdade. Por isso, o contexto do nosso versículo está cheio de advertências nesse sentido, né? Nós vamos ver aí, nos versículos 1 e 2, por exemplo, acompanhe comigo aí no capítulo 4, versículos 1 e 2. O que diz aí? Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem, tomem posse da terra que o Senhor, Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Então veja, esse capítulo 4, versículos 1 a 8, de certa maneira resume tudo que vai ser dito nesse capítulo. E olha que ele é comprido, um capítulo enorme. Mas os versículos 1 a 8 vão resumir basicamente tudo que é dito aqui. E a primeira coisa que Moisés diz para o povo é o quê? Ouça. Ouça a palavra de Deus. Ouçam os estatutos e os juízos que vocês estão aprendendo. Ouvir aqui, irmãos, não é só escutar. Ouvir tem o sentido de guardar. Guardar no coração. É o mesmo texto, a mesma palavra que vai ser usada no capítulo 6, não é, que é o tão conhecido Shema, que é o ouve Israel. O Senhor teu Deus é o único Deus. Então, o desafio aqui não é apenas escutar, mas é guardar. Guardar no coração, para que a palavra esteja firme no coração e dali possa haver fé e confiança nas ações desse Deus. Veja que tudo isso está relacionado quando ele diz, ouçam os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para quê? Para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Meus irmãos, esse versículo 1, ele já nos ensina muito acerca de como nós nos tornamos realmente alvos da graça e da bênção de Deus. É claro que, em primeiro lugar, isso acontece porque Deus é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é um Deus gracioso, e por sua graça, Ele permite que nós sejamos alvos do seu cuidado. Mas há uma resposta que nós precisamos dar a Deus, e essa resposta é a obediência. Então, o texto está dizendo, ouçam, guardem, obedeçam o ensino, cumpram o ensino para que vocês vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Então, existe uma relação muito clara entre ouvir, obedecer e receber a bênção de Deus. Então, a disposição em obedecer a palavra de Deus significa vida. Assim como a rebeldia contra a palavra de Deus, a adulteração da palavra significa morte. Por isso ele diz no verso 2, não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Então, para quem faz o CIEB, vai se lembrar que a gente fala da linha, não é? Que nós temos que permanecer na linha, não podemos estar acima dela, ou seja, não podemos acrescentar nada à palavra de Deus e nem abaixo da linha, ou seja, não podemos tirar nada dela. Veja como Satanás conseguiu seduzir o primeiro casal lá no jardim. Não é? De certa maneira, ele ficou abaixo e acima da linha na interpretação da palavra. Porque quando Eva dá ouvidos a ele, o que ele faz? Ele acrescenta. Não é? Aliás, a Eva acrescenta, ela diz, o Senhor disse que nós não deveríamos olhar, né, para
para o fruto e nem tocar nele. Ela acrescentou da ordem de Deus. E depois, então, o que Satanás faz? Ele diminui. Ele diz assim, não, ele falou isso porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. Então, essa é a advertência que está sendo trazida aqui, irmãos. Nós não podemos tirar e nem podemos acrescentar a palavra de Deus. Esse é o grande perigo para quem prega o Evangelho. É o risco de acrescentar ou de retirar. E nós precisamos estar muito atentos a isso, irmãos, na nossa própria interpretação diária da Bíblia. Porque a gente cansa de ouvir por aí interpretações mais variadas, das mais variadas, para textos que não têm nada a ver com aquilo que está sendo dito, mas ainda assim as pessoas dizem com toda convicção. Então, existe uma preocupação aqui, e qual é? E aqui nós vamos ter a primeira afirmação que Moisés está fazendo. A palavra de Deus é normativa por si mesma. Nós não precisamos acrescentar nada à Bíblia para que ela se torne mais do que ela é, porque ela não vai se tornar mais do que ela é, e nem menos. A palavra de Deus é suficiente para nós como ela foi revelada a nós. Nós não precisamos acrescentar nada a ela. Então, ela já é normativa por si mesma. Por definição, é a regra que nós precisamos para viver uma vida de obediência e, consequentemente, uma vida abençoada com Deus. Amém, irmãos? A outra coisa importante é que nós precisamos nos lembrar da diferença no resultado do que colhem os fiéis e os infiéis. Versículos 3 e 4, que vão dizer, com seus próprios olhos, vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor? Pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Ou seja, veja aqui uma diferença. O que aconteceu lá na questão de Baal-Peor? Depois você pode conferir em Números, capítulo 25, versículos 1 a 9, você vai ver ali a narrativa. A questão é que os israelitas foram levados a se envolverem com as mulheres daquele lugar, mulheres pagãs que tinham práticas pagãs. E essas mulheres levaram os israelitas a caírem, a pecarem. E diz o texto da palavra de Deus que 24.000 pessoas morreram com a praga num só dia. Então, é um alerta muito categórico que Deus está fazendo aqui. Lembrem-se do que aconteceu lá na questão de Baal-Peor. 24.000 morreram num só dia. Por outro lado, ele diz, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. É uma diferença categórica entre os que obedecem e os que não obedecem à palavra de Deus. Então, obediência à palavra é a chave para a vida. A desobediência é o caminho para a morte. Então, tudo isso deve estar bem claro na perspectiva daquilo que Moisés está ensinando. Além disso, versículo 5, ele ainda vai mostrar que a boa relação com a palavra do Senhor vai nos distinguir dos outros povos. Versículos 5 e 6, eis que lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha só. Meus irmãos, qual é o testemunho que as pessoas aqui no Brasil dão dos evangélicos? É esse testemunho aqui? Olha só que gente sábia e inteligente. Quando a gente chega em determinados círculos, né, que alguém diz, tem um profissional tal que faz um serviço assim, assim, e a pessoa diz, ele é evangélico. Isso já não é hoje uma referência que traz segurança para nós, infelizmente.
por causa do mau testemunho de muitos. E veja, o mau testemunho está ligado ao quê? Está ligado a não guardar a palavra de Deus, a não observar aquilo que Deus determina na sua palavra. Então ele diz: eu ensino a vocês estatutos e juízos como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Então, guardando e cumprindo essas leis, isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos, ouvindo de quem? Do povo. Porque a palavra de Deus não é só para nós recebermos, ela também é para nós transmitirmos. Através da nossa vida, do nosso testemunho, através da nossa pregação. Então isso vai ser um fator de distinção entre os povos, mostrando que nós temos um grande privilégio de servirmos a esse Deus nessa perspectiva. Então ele vai dizer, os povos vão dizer: olha que grande povo é esse, gente sábia e inteligente. Meus irmãos, já houve tempo em que o povo de Deus se distinguiu em muitos lugares, onde as pessoas percebiam nitidamente que existia uma relação entre pertencer a Deus e fazer a diferença no entorno social, no contexto em que a pessoa vivia, no seu mundo, no seu lugar. Mas isso acabou. Ainda existe hoje, mas é muito raro encontrar esse tipo de relação. Infelizmente, o que nós temos visto hoje é uma igreja que está em franca decadência, do ponto de vista moral e ético. E isso tem sido um fator de tentação para todos nós. Por isso, a advertência de Paulo: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, irmãos, esse é um outro fator importante. A obediência à palavra de Deus pode nos assegurar, não é, esse fator de distinção entre os povos no meio dos quais nós vivemos. E aqui ainda existe um outro ponto importante que nós vamos ver aí nos versículos 7 e 8, que vão dizer assim: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Veja que, de fato, o povo de Deus realmente é um grande povo. Já houve, no passado, um autor que escreveu um livro, eu acho que o título era O Povo Mais Feliz da Terra. E, de fato, nós somos o povo mais feliz da terra. Sim, nós somos filhos de Deus, somos amados por Deus, nós somos um povo especial do ponto de vista da nossa relação com Deus neste mundo. Mas o que é que nos torna especiais, irmãos? O que é que nos torna especiais? É a presença de Deus em nossas vidas. Não somos nós mesmos, não é a nossa capacidade, não são os nossos valores pessoais propriamente, não são as coisas que nós escolhemos por nós mesmos, não é uma força que nós tenhamos em nós mesmos para fazer a coisa certa, não, é porque Deus está presente em nossas vidas. E essa presença de Deus, ela comunica virtudes aos nossos corações e mentes, e nos leva a viver uma vida que faz diferença por onde nós passamos, e isso é que realmente faz com que nós sejamos um povo privilegiado. Então, veja que o testemunho das nações sobre nós deveria ser esse testemunho. De fato, este povo é gente sábia e inteligente. As pessoas deveriam olhar para nós e dizer como Moisés, né, que grande nação há que tenha Deus, estão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Então, irmãos, nós temos aqui várias coisas com as quais nós precisamos lidar e pensar. Mas
eu preciso avançar para concluir esta breve meditação. Então, quero deixar com os irmãos essa tarefa de chegar em casa e reler esse texto durante a semana, ficar com ele, orar com ele, pensar um pouco sobre tudo isso e pedir ao Senhor que possa trazer ao seu coração comprometimento com essa palavra. Então, nós vamos ver aí, né, o texto onde Moisés vai, no versículo 9, nós já lemos, onde ele vai dizer: tão somente tenham cuidado de guardar bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam do que Deus tem feito, do que Ele tem ensinado, do que Ele tem proposto a vocês. Mas o que tudo isso significa, irmãos, para aquele povo, ou significou naquele momento, como é que eles lidavam com essas advertências de Moisés? Bem, para eles era uma questão bem simples. Se há milagres, se Deus está presente, então há milagres. Mas se não há milagres, se não há sinais e maravilhas, então Deus não está conosco. Era assim que eles pensavam. E essa é uma questão que fica muito clara na situação lá de Massá e Meribá, naquela contenda. No capítulo 17 de Êxodo, versículo 7, o Senhor diz a Moisés: Moisés, toque naquela rocha e vai sair água. E então, Moisés chega e tem a contenda ali com o povo. E o livro de Números deixa isso ainda mais claro, porque ao invés de Moisés apenas fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse, ele procurou ali exaltar a si mesmo e a Arão, dizendo: será que nós somos Deus para fazer jorrar água dessa pedra? E então eles desviaram a glória que deveria ser de Deus, tentaram desviá-la para si mesmos, e foi nisso que eles pecaram e caíram. E nessa hora o povo perguntou no verso 7 do capítulo 17 de Êxodo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Isso aqui não parece, irmãos, com as muitas situações da vida em que nós estamos nos sentindo assim, separados de Deus, distantes de Deus, afastados de Deus, não é? Meio que de moral baixa, como a gente costuma dizer com Deus, e então nós começamos a pensar que pelo fato de as coisas não se resolverem, isso quer dizer que Deus não está conosco. Quantas vezes a gente ouve isso? Meus irmãos, isso é um engano. É um engano. Qual foi a resposta, né? Qual foi a causa eficiente dessa crise que aconteceu com o povo? Foi a aparente indiferença de Deus. Com isso, o que o povo sofreu ali? Sofreu com a pressa, com o imediatismo. O anseio por soluções rápidas, urgentes, né? E tudo que se revelou naquele momento foi o quê? Foi a sua incredulidade. Então, naquele momento, uma geração se perdeu, Moisés se perdeu, Arão se perdeu, tudo se perdeu. Mas há uma questão ainda mais profunda que está na base do problema, que é a falta do conhecimento de Deus, de conhecer a natureza de Deus, de conhecer os propósitos de Deus, de conhecer a forma de agir que Deus tem. E eu quero apresentar aqui 7 características de Deus que são reveladas aqui em Deuteronômio. E peço que você ouça com muita atenção essa palavra. Primeiro, Deus de Israel é um Deus pessoal. Ele é um Deus chegado. Capítulo 4, versículo 7 que nós lemos, essa é a pergunta que Moisés faz. Que grande nação há que tenha Deus estão chegados a si como o Senhor nosso Deus. O nosso Deus é um Deus pessoal, irmãos. Ele deseja ter um relacionamento conosco. Ele não é uma coisa. Ele não é um Deus de madeira, de barro, de ferro. Ele não é um Deus objeto. Ele é uma pessoa. E como pessoa, Ele quer ter um relacionamento conosco. Mas Ele também é um Deus amigo. Tiago, capítulo 2, versículo 23, Tiago vai dar testemunho da relação de Deus com Abraão e vai dizer que Abraão era amigo de Deus. Em João, capítulo 15, versículo 15, Jesus diz: eu já não tenho chamado vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu chamo vocês de amigos,
porque tudo que eu ouço do Pai eu revelo a vocês. E por fim, esse Deus é um Deus de intimidade. Êxodo 33, versículo 11, a palavra diz que Deus falava com Moisés face a face. É claro que é uma figura de linguagem que revela o que a intimidade que Moisés tinha com Deus, que Deus concedia a Moisés. Então é um Deus pessoal, é um Deus que quer se relacionar conosco, mas ele também é um Deus de métodos, de agendas pré-estabelecidas desde a eternidade. Veja só como é que vai se formar o povo de Deus. Deus prometeu a Abraão que daria a ele uma grande família, que ele seria pai de uma grande nação, e quando ele morre, ele tem apenas um filho legítimo, que é Isaque. E de Isaque, então, vem Jacó, e de Jacó vem os seus 12 filhos. E esses 12 filhos entram numa briga com o filho querido que se chama José. E naquela confusão, naquela briga, naquele desentendimento, parece que tudo saiu do controle, que a história de Deus saiu dos trilhos, e eles vendem José para o Egito, e nessa história do Egito, o que vai acontecer? Jacó desce para o Egito no final da história com 70 pessoas. E essas 70 pessoas formaram o povo de Israel, que ficou no Egito 430 anos. E quando saiu de lá, saiu como uma grande e incontável multidão. Deuteronômio 10, 21 a 22. Ou seja, veja como Deus age, irmãos. Não tem horas nas nossas vidas que parece que tudo saiu do lugar? Não tem horas que parece que o trem saiu dos trilhos, que tudo perdeu sentido? Mas aí a gente continua a crer, continua a esperar, continua a confiar, e quando chega lá na frente a gente conclui: então é isso que Deus pretendia fazer. E aí nós vamos entender. Então, muitas vezes, isso acontece também conosco. Veja que a obra de Cristo, Paulo vai dizer no capítulo 3 de Efésios, versículo 11, que toda a obra de Cristo aconteceu conforme o propósito eterno de Deus, o decreto eterno de Deus. Meus irmãos, Deus é um Deus de métodos, de agendas. Ele é um Deus que tem propósitos desde a eternidade, e tudo que ele faz de acordo com esses propósitos. Ele não altera uma vírgula dos seus propósitos. Então, se você quiser determinar a bênção de Deus na sua vida, você pode determinar, até ficar rouco. Mas se não for o propósito dele naquele momento te conceder o que você pede, ele não vai te dar. Agora, se for, você nem mesmo vai pedir, e ele vai te dar o que você precisa. Então, nós precisamos reaprender a viver debaixo da obediência e da submissão aos propósitos de Deus. A terceira característica de Deus é que ele não se apressa e nem se atrasa. Ele faz tudo no devido tempo. No capítulo 11, versículo 13 a 15, o Senhor diz: se vocês andarem com fidelidade e obedecerem a minha palavra e permanecerem firmes na minha palavra, no devido tempo eu vou dar a vocês a chuva necessária para regar a terra e para fazer com que vocês prosperem nessa terra que vocês estão entrando. Deus faz tudo no seu tempo, irmãos. O tempo das ações de Deus é sempre o tempo exato, o tempo oportuno, o tempo adequado. Isaías vai dizer isso no capítulo 49, versículo 8. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Deus tem um tempo oportuno, um tempo exato, onde ele estabelece que a sua vontade vai se cumprir, e ele faz todas as coisas no seu tempo. Quarta característica: todas as ações de Deus são minuciosamente moldadas pelos seus propósitos eternos. Séculos antes dos cativeiros assírio e babilônio, o Senhor já anunciava este flagelo sobre a vida do povo. Depois você pode ler Deuteronômio 28, 64 e 65, e ele diz: olha, o coração de vocês vai se endurecer, vocês vão ficar tão obstinados que vocês vão ser levados para uma terra estranha, vocês vão ficar ali durante muito tempo, mas ali nessa terra eu vou ensinar vocês a me temer e a obedecer à minha vontade.
E séculos, séculos e séculos se passaram. E então essa palavra se cumpriu. Israel foi primeiro o reino do norte para a Síria e depois Judá foi levado para o cativeiro babilônico. O Evangelho de Mateus, todo o Evangelho é construído em cima da ideia de promessa e cumprimento. Todo o Evangelho. Você vai ler diversas vezes em Mateus. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ou seja, Deus é um Deus de ações minuciosamente estabelecidas na eternidade. Tudo que Deus faz, Ele faz de uma maneira muito precisa. Quinta característica, tudo acontece dentro do cronograma de Deus. Na pergunta retórica do autor do livro de Números, ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. E agora pergunta, será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não cumprirá? Números 23, 19, o que ele está dizendo? Ele não está perguntando, ele está afirmando, é claro que Deus vai fazer tudo o que ele disse que faria, é claro que ele vai cumprir tudo o que ele prometeu, porque ele não falha, o seu cronograma nunca falha. Sexta característica, ninguém pode forçar a mão de Deus. No capítulo 10, versículo 17 de Deuteronômio, diz aqui que Deus não é imparcial e nem aceita suborno. Então, com Deus não adianta você colocar aquele trocadinho do lado ou tentar dissuadi-lo de algum dos seus propósitos, porque isso não vai acontecer. Deus é fiel e Ele não muda, Ele não é um Deus imparcial e nem aceita suborno. Ninguém pode agir, meus irmãos, com Deus de forma desonesta, porque isso com Deus não funciona. Me lembro de um rapaz, ele era muito engraçado, fazia parte da juventude, na minha época de jovem, não faz muito tempo não. E ele era um gaiato mesmo. E aí a gente tinha proposto lá um jejum, né? Porque naquela época todo mundo queria ser batizado no Espírito Santo. Então a gente tinha proposto um jejum e tal, e ele não fez o jejum no dia que a gente combinou. E aí no domingo ele foi para a igreja sem tomar café. E aí, não sei quem foi que perguntou a ele se ele tinha jejuado, ele falou assim, olha, eu não tinha propósito de jejuar não, mas como eu saí de casa sem tomar café, no fim do culto eu falei, Senhor, eu não prometi nada, mas como eu já fiquei em jejum mesmo, então, por favor, receba aí o meu voto. E aí todo mundo viu que realmente ele era um gaiato assumido, né? Porque queria enganar até a Deus com essa história do jejum dele. Então, irmãos, isso não funciona com Deus. E a última característica é que ninguém pode impedir a Deus de fazer o que Ele quer fazer. A sua presença é sempre a garantia de que tudo vai acontecer conforme o seu plano. Deuteronômio 31, versículo 8, vai falar a esse respeito, né, lá no finalzinho. Quando Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Quando Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E não há nada que possa impedi-lo de fazer o que ele pretende fazer. Eu quero ler aqui a passagem de Jó, capítulo 9, versículo 12, que diz assim, eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que você está fazendo? Jó está falando de Deus. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o que Deus tem a fazer na sua vida, Ele vai fazer. No tempo dEle, mas Ele vai fazer. Ninguém vai impedir, nem o diabo, nem ninguém vai impedir, porque ninguém pode impedir Deus de fazer o que Ele pretende fazer. Isso é ponto. Então são essas 7 características que o livro de Deuteronômio revela a respeito de Deus, entre outras. E aí vem uma palavra de alerta à nova geração, no versículo 7 que nós lemos como base, pois que grande nação há que tem a Deus, estão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Então, irmãos, essa palavra é muito importante. O que se destaca aqui são os privilégios de Israel, mas não somente isso, acima de tudo, o caráter único desse Deus que o elegeu como seu povo peculiar.
Moisés fala, quando estava no monte, ainda, da natureza compassiva de Deus diante da natureza pecaminosa do seu povo. Quando ele diz o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Ou seja, esse Deus é um Deus de misericórdias, mas ele não é um Deus ingênuo. E ele não deixa de punir aquele que peca. Mas ainda assim, o seu grande prazer é usar de misericórdia para com o seu povo. Então, esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Não se baseia em mérito da nossa parte, o que nós temos a oferecer é sempre fraqueza e necessidade, mas Deus está sempre disposto a oferecer perdão e compaixão para cada um de nós. Então, esse Deus é um Deus de abundante graça, um Deus de relacionamento, um Deus chegado, um Deus próximo, ao alcance das nossas orações, que oferece perdão e oferece compaixão. E na oração, que é o meio instituído pelo qual nós temos acesso a esse Deus, ele se revela com sua graça, com seu amor, por suas ações, por sua provisão, e também, em determinados momentos, ele parece que não está fazendo nada, mas isso não é verdade, porque Deus trabalha sempre. Jesus disse isso. Ele não se restringe às nossas orações, e as suas ações são determinadas sempre pela sua vontade soberana. Então, irmãos, já partindo aqui para concluir, o fato é que não devemos ser tão apressados em julgar Israel, porque nós, o Israel do presente, também temos essa tendência de condicionar a nossa fé, de conectar a nossa fé à presença ou à ausência de sinais de maravilhas em nossas vidas. E qual é o motivo? A pressa. A mesma pressa que revela a mesma incredulidade. O perigo é que caiamos nas mesmas armadilhas que Israel do passado. E como frisou lá o pastor Oswaldo Chaves no livro A Grande Batalha Espiritual, abre aspas, quando cremos somente por causa do poder revelado nos milagres e sinais, quando falta o poder, não somos capazes de sobreviver às contrariedades. Nosso culto não é dirigido a Deus, mas ao seu poder, aos milagres e sinais. O maior problema com o culto ao poder é que ele precisa sempre de uma nova demonstração para se manter ativo. Aqui surge um problema. Deus não tem compromisso com esse culto. Ele não se disporá a oferecer um show todas as vezes que nós nos sentimos desmotivados. Se o nosso entendimento sobre ele não estiver claro, passaremos todo o tempo de escassez e luta acusando a Deus ou aos outros. Fecha aspas. Então, nós vamos ter que repetir a pergunta de Moisés para nós mesmos muitas e muitas e muitas vezes, até que nós possamos ter uma resposta correta com base num relacionamento correto com Deus. Que grande nação que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E ao fazer essa pergunta, nós precisamos pensar em tudo que Deus já tem feito por nós, em tudo que Ele tem permitido que nós façamos, e como Ele tem se manifestado em nossas vidas de uma forma tão graciosa, irmãos. Não existe nenhuma nação, a resposta é óbvia. E a diferença do Israel do passado para o Israel do presente é que esse Deus único não se relaciona conosco como um povo étnico nacional. No contexto de Deuteronômio, Deus se mostrava como um Deus exclusivo de uma etnia, do povo de Israel. Só com o progresso da revelação ficou claro que ele tinha o propósito de se revelar a todas as nações da terra. Então, hoje, o Israel de Deus congrega pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Mas, ainda assim, essa congregação é definida na Bíblia como o povo de Deus, distinto dos outros povos que rejeitam a Deus em favor dos seus próprios deuses. Então, ainda vale essa peculiaridade, ou singularidade com a qual o nosso Deus se relaciona conosco. É assim que nós devemos ainda hoje levar em conta o grande privilégio que nós temos de ter um relacionamento com Deus. Meus irmãos, não há nada que Deus nos dê
ou que Ele faça por nós, que seja maior do que Ele mesmo. E a presença dEle, nós já temos conosco. Ele habita em nós por meio do seu Espírito. Então eu pergunto para você, o que de mais valioso e importante você pode receber de Deus que já não tenha recebido? Então, por mais penoso, por mais árduo, por mais humilhante que possa ser, o deserto tem seus benefícios. Né? Porque é o processo através do qual o Senhor depura a nossa fé. É ali que nós aprendemos a controlar a ansiedade, conter a pressa, a temer e adorar a Deus somente, não ao seu poder ou às suas maravilhas. Que a verdadeira fé confia e espera, ainda que a solução pareça demorada, porque a aparente demora de Deus não é leniência, mas é perfeição. Amém, irmãos? A demora de Deus, a aparente demora de Deus, não significa que Ele está sem fazer nada, mas significa que Ele está aperfeiçoando o que Ele pretende fazer no mundo e nas vidas daqueles que são seus. Deus tem exatidão de propósitos. A escolha que Ele faz de tudo é sempre a melhor escolha, ainda que nós o ignoremos muitas vezes com a nossa pressa. Então, a questão aqui de Deuteronômio tem foco, um alvo muito bem estabelecido, que é a obediência aos mandamentos do Senhor. E por que isso é tão importante? Porque é pela obediência do seu povo que ele mantém a sua aliança e, consequentemente, colhe, né, o seu povo colhe os benefícios dessa aliança na sua submissão à vontade de Deus. E aqui eu fecho para poder fazer a aplicação. Hoje, nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. Essa é a nossa maior expectativa. E, num certo sentido, nós estamos no deserto. Estamos peregrinando aqui, esperando o tempo da nossa entrada na glória prometida. Assim como tem sido a vida na fé por todas as gerações de fiéis, todos têm o seu tempo de espera. Não é uma espera ansiosa, irmãos, mas confiante, principalmente porque para a nossa geração, né, que vive depois do cumprimento de tudo, o que naquele tempo de Moisés era apenas um rascunho com pouquíssimo sentido, para nós é realidade. O quadro está quase completo. As imagens são bem claras. O profeta que deveria vir ao mundo já veio e trouxe a revelação definitiva com ele, conforme promete Deuteronômio 18. E ele mesmo enfrentou o seu deserto. E diferentemente de Israel, que era o filho de Deus no passado, o Filho unigênito de Deus triunfou gloriosamente sobre a carne, sobre o diabo e sobre o mundo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então, Jesus nos ensinou que a fé é essa fé confiante. Durante a nossa jornada terrena, assim como Ele, que nunca antecipou e nem retardou qualquer uma de suas ações, pelo contrário, Ele sempre deixou claro que seguia um cronograma, e em vários momentos nós o vemos usar nos evangelhos frases do tipo: ainda não chegou o meu tempo, quando o Filho de Deus for levantado, é chegada a hora do Filho do Homem. Enfim, Jesus ele seguiu uma agenda clara, que era a agenda do Pai. É assim também que nós devemos viver, irmãos. Precisamos nos submeter à agenda de Deus, aos seus propósitos e planos para nós. Eu pergunto para você, há quanto tempo você não ora e pergunta para Deus: Senhor, qual é a tua vontade na minha vida? O que o Senhor quer fazer comigo através da minha vida? De que maneira o Senhor quer me usar? De que maneira eu posso ser usado por Ti? Você já fez essa oração alguma vez na sua vida? Se você não fez, é porque provavelmente você ainda não entendeu o que Deus está fazendo na sua vida. Você é um instrumento, meu irmão. Você é um instrumento, minha irmã. O Senhor te deu dons, Ele te deu talentos. E essas habilidades que Ele te deu para que você coloque em prática para glorificar e exaltar o seu santo nome. Então,
Jesus ensinou seus discípulos a viverem por essa agenda, a não temerem nada, ninguém e nem a nada, senão perder o temor de Deus. Por isso, em sua vida terrena, tudo o que ele fez teve a intenção de revelar o Pai, de levar os seus discípulos a conhecer a Deus, quem é Deus, como Ele age, qual é o seu propósito. Ele os encorajou a procurar ânimo no fato de que Deus tem um plano, e esse plano está em curso durante todo o tempo. E mais, de acordo com esse plano, Jesus venceu, e essa é a nossa vitória, a vitória de Cristo sobre tudo e sobre todos. Então, em Jesus fica bem claro o que é a fé confiante. É essa fé que vive pela agenda de Deus, guiada pela palavra de Deus, pois é nela que esse plano perfeito é revelado do princípio ao fim. Tomemos cuidado, então, para não acrescentar e nem retirar nada dessa palavra, mas procurarmos viver em obediência a ela como ela é, para que os propósitos e as bênçãos de Deus recaiam sobre nós. Amém, meus irmãos? A título de aplicação, eu digo para você que Deus não está demorando. Diga para o seu vizinho aí, Deus não está demorando. Diga para o seu vizinho. Ele está dando um tempo para nós conhecermos melhor o nosso Deus. Ele está depurando a nossa fé. Ele está nos ajudando a vencer a pressa, a incredulidade e avançar para uma fé legítima que o ama e deseja mais do que os seus milagres e o seu poder. Infelizmente, nós vivemos numa geração que está se tornando idólatra do poder de Deus e não está mais amando o próprio Deus. Infelizmente. Então eu digo para você, espera no Senhor. Você que está passando por lutas neste momento, que está atravessando um vale, não é um momento difícil na sua vida, eu digo para você, vale a pena confiar e esperar em Deus. Anima-te, espera no Senhor, aproveite esse tempo de deserto para conhecer melhor a Deus. Peça a Ele para se revelar a você como um Deus chegado, pessoal, que tem prazer em fazer contigo, na sua vida morada, né, e ter contigo um relacionamento de amizade. Porque a pressa, irmãos, não é só inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da fé. Então procure o aprendizado de viver por fé e sem pressa, na confiança de que Deus é bom o suficiente para suprir todas as tuas necessidades no tempo que Ele já estabeleceu. A incredulidade é impaciente, mas a fé ignora a pressa. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra que, mais uma vez, traz desafios para nós nessa noite, desafios da fé, de conseguirmos, ó Deus, alcançar, ó Pai, um degrau acima daquele em que nós nos encontramos neste momento na nossa caminhada contigo, Senhor. Nosso Deus, nós somos um povo tão sujeito à desobediência e à rebeldia quanto aquele povo no deserto. Não somos melhores. Estamos apenas vivendo numa outra geração, um outro tempo. Não estamos no deserto literal, mas estamos vivendo num mundo que não é o nosso lar. Estamos aqui passando um tempo, mas o nosso lar é na glória celestial. Então, ó Deus, estamos peregrinando também e passamos por momentos em que temos a inclinação a murmurar, a nos queixarmos, mesmo recebendo tanto da parte do Senhor, e a perdermos de vista, Pai, que o prêmio maior está ali na frente. Ainda não chegou, mas está chegando. Então, ó Deus, abra os olhos do nosso entendimento e aplica, Senhor, esta palavra aos nossos corações, que nós possamos mudar um pouquinho o foco da nossa fé, das nossas orações, da nossa leitura bíblica, que nós tenhamos, ó Deus, como grande objetivo, ó Deus, ao praticarmos a nossa fé, a nossa piedade, a nossa devoção, conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor mais e mais. Ajuda-nos, Senhor, a diminuir um pouco o tempo que gastamos com as tecnologias deste mundo, com redes sociais e tudo mais,
e dedicarmos um pouco mais de tempo à nossa vida devocional, a nos voltarmos para a meditação na Tua Palavra, a buscarmos, ó Deus, aprofundar o nosso relacionamento contigo, Senhor, a nos preocuparmos com coisas como de que maneira nós podemos Te servir mais e melhor, de que modo nós podemos colocar as nossas vidas a Teu serviço, porque, ó Deus, se passarmos uma vida inteira neste mundo sem Te servir, do ponto de vista do céu, a nossa vida não teve nenhum propósito. Então, ó Deus, desperta-nos enquanto é dia, porque em breve a noite virá, e nessa noite Jesus disse que ninguém vai poder trabalhar. Então, ajuda-nos a trabalhar enquanto é dia, para glorificar o Teu nome, para Te servir bem, e com isso, Senhor, encontrarmos um significado mais profundo e duradouro para as nossas vidas, porque o verdadeiro significado de viver é viver para a Tua glória, é viver para a Tua honra, é viver para Te servir, Senhor. É aí que vamos encontrar alegria, satisfação, regozijo, e não vamos mais precisar procurar em outras fontes. Então ajuda-nos, Pai, para que essa palavra encontre guarida em nossos corações e nos desperte, que nós possamos aprender a viver por fé e sem pressa, confiando plenamente na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.